Em pé, nós vamos estar orando pelo preletor desta noite. E aprove ao Senhor que uma vez que Ele nos falou através do louvor, agora nos fale também através da sua palavra. A letra dessa canção é: nada de desistir, hein? Nada de parar no meio do caminho, buscar até ser encontrado. Estende as mãos para cá. Pai querido, aqui está o teu filho. Uma vez mais, será canal de bênção para as nossas vidas. Que o Senhor possa usá-lo de forma poderosa, aonde aquele que precisa ser advertido, aquele que precisa ser motivado, aquele que precisa de uma direção, de uma orientação, através do teu Espírito, que seja através do teu Filho agora. É o que nós oramos e agradecemos, em o nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém, queridos? Paz do Senhor Jesus. Pode se assentar. Obrigado, banda. Deus abençoe. Aleluia. Aquele que bate, de tanta insistência o Senhor acaba abrindo. Aquele que busca por não desistir, acaba achando. Mas tem outro texto no Apocalipse que diz que Jesus vira o jogo, Ele que agora começa a bater, para que nós possamos permitir que Ele entre. É coisa linda isso. Meus amados irmãos, abra a sua Bíblia, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 22, nós vamos ler até o versículo 30. Evangelho de Lucas, capítulo 13, é isso mesmo, capítulo 13, versículo 22 a seguir. Quero crer que nessa noite Deus tem uma palavra para o seu coração, uma palavra voltada ao mais íntimo do nosso ser. Obrigado, pastora. Vamos ler. Passeava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Versículo 23. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, Ele vos responderá: não sei de onde sois. 26. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas Ele vos dirá: não sei de onde sois vós, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Verso 30, para finalizar. Contudo, há últimos que virão ser primeiros, e primeiros que serão os últimos. Se você tiver coragem, diga amém. Aleluia. O título da mensagem nessa noite, coloca na tela aí grandinho, por favor. É esse aí, ó. A porta ainda é estreita. Aquela mesma porta que Jesus disse há 2000 anos atrás que era estreita, ela continua estreita até os dias de hoje. Significa dizer que os mesmos requisitos exigidos para a salvação nos tempos de Jesus são os mesmos ainda requeridos de nós nos dias de hoje, que é arrependimento, confissão dos pecados, perdão, santificação, fé
Jesus não mudou, a porta continua estreita do mesmo jeito. O que a gente observa hoje com muita tristeza é que muitos líderes, sob o pretexto de ter as suas igrejas cheias, estão alargando por conta própria a porta da salvação. Aqui, nesse texto especificamente, o Senhor está falando da porta da salvação, porque a pergunta foi feita a respeito de salvação. Alguém perguntou para Jesus: Senhor, são poucos os que são salvos? Então Jesus vai falar de uma porta, e essa porta é a porta da salvação. Ele disse: a porta é estreita, e eu repito para você nessa noite: a porta da salvação ainda é estreita. Porque tem muitos que pregam por aí, alargando a porta da salvação, dizendo: pode vir do jeito que você está para a igreja, pode ficar do jeito que você quiser, não precisa de mudança. Tem anunciado um evangelho sem renúncia, sem necessidade de arrependimento. Deixa eu dizer para você mais uma vez: a porta ainda é estreita. Jesus não mudou a largura da porta, a porta continua sendo do mesmo jeito, do mesmo tamanho, as mesmas exigências para entrar por aquela porta há 2000 anos atrás, ela permanece ainda nos dias de hoje. A porta ainda é estreita. Se alguém aí estiver oferecendo para você uma porta larga para a salvação, rejeite, porque Jesus disse: a porta é estreita, e eu repito, a porta ainda é estreita. Eu ia pedir para você não fechar sua Bíblia, deixa ela aberta aí no Evangelho de Lucas, capítulo 13, a gente vai ler, vai repassar os textos. Eu quero que você acompanhe, justamente para você ver o que nós estamos pregando, para não dizer que a gente está forçando uma interpretação. Faça como os bereanos: enquanto alguém pregava, eles conferiam na palavra se era isso mesmo que estava sendo dito lá. Então, deixe sua Bíblia aberta. No versículo 22, diz que Jesus passava de cidade em cidades, de aldeia em aldeia, ensinando e caminhando para Jerusalém. Esse texto ele fala da última viagem que Jesus faz para Jerusalém. De lá ele não volta mais. Jesus vai para Jerusalém e de lá ele vai para a cruz. Vai ser sacrificado pelos nossos pecados. Ele está falando de salvação. Mas deixa eu abrir aqui um parêntese, e já eu fecho de novo. O texto que eu achei interessante, que ele fala assim: ó, Jesus ia ensinando e andando. Diga: ensinando e andando. Amados, não sei se você percebeu, mas Jesus é o único Deus que anda. Pode olhar em todos os deuses que você vê aí pela face da terra. Se alguém quiser que ele ande daqui para ali, tem que colocar nas costas e levar. Só Jesus, o nosso Deus, é um Deus que anda. Louvado seja Ele. E o mais interessante é que todas as vezes que Jesus andava, alguma coisa acontecia. Todas as vezes que Jesus andava, os milagres aconteciam. Quer ver? Lá em Lucas capítulo 7, Jesus estava caminhando e chega numa cidade chamada Naim. Ele encontra um cortejo fúnebre, onde uma viúva está enterrando o seu último filho, ou seu único filho. E ali acontece um milagre. Sabe por quê? Porque Jesus é um Deus que anda. Encontrou aquele cortejo. Sabe o que Jesus fez? Ressuscitou o morto. Amados, todo velório que Jesus chegava, ele estragava o velório, porque ele ressuscitava o morto. Se você tiver algo morto na sua vida dessa vez, nesse momento, permita que Jesus chegue lá, porque Ele vai reviver. Ele vai reviver aqueles teus sonhos que hoje parecem sepultados. Ele vai reviver. Toda morte que encontra com Jesus ganha vida. No capítulo 10 de Marcos, ele estava andando numa estrada de Jericó. Ele estava andando e encontrou um cego de nascença, e ele curou esse cego. Olha Jesus aí fazendo milagre quando anda. Ele é o único Deus que, além de andar, faz milagre enquanto anda. Em Mateus capítulo 8, ele desce do monte e vai pela estrada caminhando, e encontra um leproso. Ele cura o leproso. Sabe por quê? Porque Jesus é um Deus que anda. Quando Ele anda, Ele cura. E tem muitos outros. Tem aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele andou 11 quilômetros só para buscar 2 discípulos que haviam se extraviados.
Outra vez ele estava andando no meio da multidão e alguém tocou na orla da sua veste e foi curada de um fluxo de sangue, lembra? Tudo isso porque o nosso Jesus é o único Deus que anda. Aleluia. Agora eu fecho o parênteses aqui e volto para o texto com vocês. Verso 23. No versículo 23, alguém faz essa célebre pergunta que desencadeou esse sermão de Jesus. Alguém perguntou: mestre, são poucos os que são salvos? A pergunta na verdade deveria ser: não são poucos os que são salvos, mas a pergunta deveria ser: Senhor, eu estarei lá entre os salvos? Você estará lá entre os salvos? Olha para o seu irmão aí do lado, irmão. Eu quero que você fale alguma coisa para ele, mas que você repense no que você vai dizer. Olha para o seu irmão do seu lado e diga para ele exatamente isso. Você está olhando para alguém que talvez não esteja entre os salvos. Pensou? Pensou nisso? Você está olhando para alguém aqui em cima do púlpito que talvez possa não estar lá entre os salvos. Porque vai depender da porta, amado, tem que passar pela porta estreita. Mas essa pergunta, ela foi motivada por uma simples razão. Aquele que fez a pergunta era israelita. Jesus estava na terra dos judeus. E os judeus achavam naquele tempo que só pelo fato de serem filhos de Abraão, já estava com a salvação garantida. Isso, levando para os dias de hoje, dá-se a entender que alguém pensa que só pelo fato de frequentar uma igreja, já está salvo. Mas o que o texto está dizendo aqui é que não é bem assim. Precisa passar pela porta estreita. E eu quero dizer para os senhores, a porta da salvação ainda é estreita. Não é só pelo fato de você frequentar uma igreja que te faz de salvo. Não é só pelo fato de você ser dizimista que você é salvo. Não é só pelo fato de você vestir uma roupa de crente e vir para a igreja que você está salvo. Precisa esforçar-se. Jesus disse aqui, tem que se esforçar para entrar pela porta. E a porta, ela é estreita. A pergunta, lendo aqui na Bíblia, a mensagem está escrito assim: mestre, é certo que são uns poucos que serão salvos? E você? Qual é o seu pensamento a respeito disso? Só pelo fato de você ser crente, você acha que já é salvo? Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. A salvação, ela é pela graça, mas ela não é de graça. Salvação é pela graça, mas ela não é de graça. O que está dizendo aqui é que você precisa se esforçar para entrar pela porta estreita. Então, pera lá, quer dizer que é o meu esforço que vai me salvar? Não, não. O que vai salvar você é a graça de Deus. O que é a graça? A graça é uma disposição do coração de Deus em relação a mim e a você. Não é a graça que nos salva, é Deus por sua graça, conforme está escrito lá em Efésios. Pela sua graça sois salvos, porque a graça não é uma pessoa, a graça é uma disposição do coração de Deus para conosco. Então a salvação, apesar de ser pela graça, não é de graça. Isso não era muito fácil, era só vir para a igreja, carimbar o cartão de crente e falar: pronto, estou salvo, nada mais me tirará da mão do Senhor, porque eu sou salvo agora para sempre. Não, queridão, Jesus disse assim: tem que entrar pela porta estreita, e essa porta continua estreita até os dias de hoje. No versículo 24, Jesus disse: esforçai-vos. Deixa eu chamar a sua atenção aqui para essa palavrinha aqui, esforçai-vos. Essa palavra esforçai-vos, no grego, é agonizomai. Soou meio parecido para você? Agonizomai. É desta palavra que vem a nossa palavra que nós conhecemos hoje como agonia. O que Jesus está dizendo é que nós devemos fazer um esforço tal qual para entrar por essa porta, que isso traga uma agonia à nossa alma e espírito para poder entrar. Tem que ter um esforço da nossa parte. Eu vou explicar já já o que é isso. Essa mesma palavra aqui, agonizomai, ela era usada no sentido esportivo. Os atletas, quando treinavam para vencer uma competição, a palavra era agonizomai. Eles se esforçavam para ganhar um prêmio. Se você não se esforçar, não ganhará o prêmio da salvação. Apocalipse, todas as vezes no final da carta, a cada uma daquelas 7 igrejas da Ásia, ele está escrito assim: ao que vencer, ser fiel até o fim, ser fiel até a morte,
ao que vencer, ao que vencer. Então significa que eu tenho que me esforçar. Essa mesma palavra, agonizomai, Paulo vai usar lá no livro de Timóteo, quando ele diz assim a Timóteo, na primeira carta: combate o bom combate da fé, agonizomai. E lá em 2 Timóteo, Paulo usa de novo a mesma palavra, quando ele fala assim: eu combati o bom combate. Ele se esforçou, ele agonizou para chegar lá, para passar pela porta. É assim que funciona, querido. Sem esforço, sem porta. Amém, queridos? Estão entendendo a mensagem? Então que nessa noite o Espírito Santo dê graça, dê força para você poder passar por essa porta da qual Jesus tem colocado diante de nós todos os dias. Quando ele fala da porta estreita, ele está falando, querido, da necessidade de santificação e de abandono do pecado. O meu esforço, a minha agonia, a minha luta é lutar contra o pecado, lutar contra o mundo e lutar contra tudo aquilo que me impede de entrar na porta. Essa é a minha luta. Eu preciso lutar para me livrar do fardo do pecado, porque a porta é tão estreita que não cabe mais nada além de você. O problema é que muita gente estão querendo entrar pela porta, levando um fardo do pecado nas costas, e chega na porta e fica entalado, porque não passa o fardo, só cabe você. Então a gente tem que abandonar o mundo, tem que abandonar o pecado, tem que abandonar tudo aquilo que nos impede de se aproximar de Deus, para poder passar pela porta, porque a porta ela é estreita. No verso 24, tem uma palavra intrigante, que Jesus disse assim, que tem muitos que procurarão entrar e não conseguirão. Olha aí, vai ter muita gente tentando entrar, mas não vai conseguir. Aí eu perguntei, por quê? Não vai conseguir se ele está tentando, se ele está lutando, por que ele não vai conseguir? Versículo 27 responde a pergunta: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades, no plural. E já eu explico para você o que é iniquidade. Mas não é só isso. Muitos não conseguirão entrar porque o Senhor não os conhece. Muitos não conseguirão entrar porque os nomes não estão escritos no livro da vida, não está na lista. Muitos não vão conseguir entrar porque, apesar de ser convidados, não eram dignos, não se tornaram dignos. Muitos não conseguirão entrar porque não têm amizade com o dono da casa. Significa dizer que a salvação, ela não depende de eu conhecer a Jesus, mas depende de eu ter amizade com Jesus. É isso que ele diz aqui no texto. Ele fala assim: eu não conheço vocês. Para você conhecer Jesus, você tem que andar com Ele, tem que ter amizade com Ele. E aqui, o texto ele vai girar em torno de um banquete. E alguém só convidava alguém, naqueles tempos principalmente, para ter um jantar na sua casa, se fosse amigo. Jesus diz: eu não conheço vocês. Tem muita gente que está na igreja e fala: eu conheço Jesus, está convertido há muito tempo, mas nunca tiveram um encontro com Jesus, nunca tiveram uma amizade profunda com Jesus. A nossa salvação depende dessa amizade com Ele, senão Ele vai chegar naquele dia e vai dizer: eu não vos conheço, não sei quem sois vós. É aquele tipo de gente que está na igreja, mas ainda conserva o fardo do pecado. Está na igreja, mas está pecando. Está na igreja, mas quer viver do jeito que ele quer. Não, eu vou do jeito que eu quero, fico do jeito que eu quero, e ele vai ter que me salvar a si mesmo, porque é assim que eu sou. Não, queridão. O evangelho exige renúncia. O evangelho exige abandono do pecado. O evangelho exige o largar o fardo, porque com o fardo não cabe na porta estreita. A porta ainda é estreita. Amém, meus irmãos? A porta ainda é estreita. E lá em João 10, capítulo 10, versículo 7, Jesus diz assim, ó: eu sou a porta. Olha aí. No outro texto ele vai dizer assim, ó: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para ir para a salvação, para ir para Deus, tem que passar por Jesus. E Jesus disse: eu sou a porta. Deixa eu contar a história para você dessa porta. Em Neemias capítulo 3, existe lá a porta das ovelhas. Quando Neemias sai lá da Pérsia para reconstruir os muros de Jerusalém, aquela cidade antiga naquela época tinha 12 portas. Uma dessas portas se chamava Porta das Ovelhas.
Confere aí na sua Bíblia, capítulo 3, versículo 1 de Neemias. Lá está escrito que a porta das ovelhas foi a única porta em que os sacerdotes reconstruíram. Lá vai dizer também que foi a única porta das 12 que eles consagraram. Mas está escrito também que essa porta das ovelhas é a porta mais estreita dentre todas. Vai dizer também que essa porta das ovelhas, ela não tem trancas e não tem ferrolhos, como as demais portas têm. Sabe o que é isso, querido? Significa dizer que a porta da salvação está sempre aberta para todos aqueles que querem. A porta da salvação ainda não se fechou, ela continua aberta para você, para mim, para sua casa. Jesus ainda não fechou essa porta, porque Ele tem esperança de que sua família seja salva. Então essa porta das ovelhas estava sempre aberta. Sabe o que é mais interessante? Que essa porta das ovelhas, já dizia o nome, só passa ovelhas pela porta. Significa dizer que para você passar por essa porta, você precisa ter características de ovelha: mansidão, doçura, bondade, obediência. Sem características de ovelha, você não passa pela porta das ovelhas. Homens não passavam por essa porta, eram somente ovelhas que eram levadas ao templo para serem sacrificadas. Aí lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 2, a Bíblia diz que Jesus passa pela porta das ovelhas e cura um paralítico que estava no tanque de Betesda. Agora, se a porta das ovelhas só é para ovelhas passar, por que Jesus passou por ela? Porque João disse, quando Jesus passou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus podia passar por essa porta. Ele vai, Ele mesmo é a porta, Ele mesmo é a ovelha, Ele mesmo é o caminho, Ele mesmo é Deus do outro lado da porta. Ei, essa porta está aberta aqui nessa noite diante de você. Entre por ela. Aleluia. A Bíblia diz que Ele passou por essa porta e entrou no tanque de Betesda. Betesda em hebraico é Beit Hesed, casa de misericórdia, casa de bondade, casa da graça. Significa dizer que aquele que passa pela porta estreita, ele encontra graça, encontra misericórdia, encontra bondade. Do outro lado ele vai encontrar o Pai, mas precisa passar pela porta. E Jesus é a porta. Aleluia, irmãos. Amém mesmo? No versículo 25, Jesus disse que um dia essa porta seria fechada. Olha o texto que está dizendo aí, no verso 25. Ele vai dizer assim: olha, quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começar a desabater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois vós. Deixa eu ler esse mesmo texto numa outra versão, a Bíblia Viva. Veja como é que ficou. Ela diz assim: ó, mas quando o chefe da casa já tiver trancado a porta, será tarde demais. Então, se vocês ficarem do lado de fora, batendo e pedindo ao Senhor: abra-nos a porta, Ele responderá: eu não conheço vocês. Irmãos, essa palavra aqui, ela me traz calafrios, porque há uma possibilidade muito grande de muitos de nós ficarmos do lado de fora da porta da salvação, batendo para que nós possamos entrar nessa porta, mas uma vez que ela for fechada, ela não será mais aberta. É a longanimidade de Deus, é a bondade de Deus que ainda mantém essa porta aberta. Entre por ela, batalha por ela, porque um dia ela vai se fechar e não haverá mais salvação, e você vai ficar do lado de fora batendo: Senhor, abre, porque eu preciso entrar, eu preciso ser salvo. Ele disse: eu não conheço mais vocês, já é tarde demais. E o mesmo texto, na sequência, ele vai dizer que haverá um banquete. Aliás, Deus, Ele sempre associa o reino vindouro, a vida eterna, com um banquete. Ele vai falar sobre banquetes em vários textos do Novo Testamento, e sempre está relacionado com o reino vindouro. E aqui ele vai dizer exatamente isso. Então, para aqueles que entram pela porta estreita, dão de cara com um banquete, mas aqueles que ficarão de fora, está escrito aqui, ó: haverá choro e ranger de dentes. Na Bíblia, o livro, está escrito assim, ó: e haverá choro e ranger de dentes, choro de lamentos, de desespero, quando estiverem do lado de fora. É por isso que fala de choro e ranger de dente, porque o desespero é tão grande
que vai haver ranger de dentes por aqueles que ficarem do lado de fora. Porque a Bíblia diz aqui, ó, que aqueles que ficarem do lado de fora, eles vão ver. Amados, você não tem noção desse banquete que está preparado para você. Nesse banquete vai estar lá Abraão, está aqui no texto, vai estar lá Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas. Está escrito aqui também que virão gente de todos os cantos do mundo, do norte, do sul, do oriente e do ocidente, estarão sentados nesse banquete. Ei, lute para você não ficar de fora desse banquete, porque o próprio Jesus é que vai servir esse banquete. Está escrito lá em Apocalipse. Aleluia. Oh meu Deus. Então essa porta um dia será fechada, queridos. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, coloca na tela para mim, por favor. Lá vai aparecer 2 portas e 2 caminhos. Aqui no texto de Lucas, apenas uma porta. E tem uma explicação para isso. Eu vou explicar rapidinho para você, só para você fazer uma diferenciação. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Ok? Lá vai dizer de 2 portas. A porta estreita e a porta larga. Mas vai falar também sobre 2 caminhos. O caminho estreito e o caminho largo. Veja aí, ó. Jesus dizendo: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva aonde? A perdição. Então, se tiver uma porta larga diante de você, um evangelho de facilidades, coisas fáceis, um portão largo onde a multidão está indo, saia dele. Aqui, ó. Volta no 13 para mim, por favor. Larga é a porta e amplo o caminho que leva para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Agora o 14. Jesus vai dizer: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, ele diz, são poucos os que entram por ela. Você precisa fazer parte desses poucos. Não faça parte da multidão. Porque sabe aquele negócio de, está todo mundo fazendo, eu também vou fazer. Está todo mundo fazendo, não aconteceu nada de errado. Está todo mundo fazendo, eles estão se dando bem. Está todo mundo fazendo e ele não é punido, então vou fazer também. É esses que estão andando a passos largos para o inferno. Deixa eu trazer um dado para você. Segundo estatísticas, a cada minuto 84 pessoas morrem e vão para o inferno sem salvação. Por quê? Porque entraram pela porta larga, está caminhando pelo caminho largo, a passos largos para o inferno. Está fácil demais? Foge, porque a porta é larga. Agora, deixa eu explicar para você por que lá em Mateus, lá em Lucas, é uma porta só, aqui tem 2. Aqui tem 2 caminhos e lá não existe nenhum caminho. É muito simples. É lógico que você só vai perceber isso numa leitura, se você ler nos originais. Lendo assim na nossa tradução, a gente não consegue perceber. Mas aqui em Mateus, pastor Newton e teólogos de plantão, aqui em Mateus, a palavra para a porta aqui, na verdade, é portão. Então, e lá em Lucas, a palavra lá é para a porta mesmo. Tanto é que depois o dono da casa se levanta e fecha a porta, não é isso? Lá é a porta da casa. Aqui é o portão da casa. Para a gente conjecturar aqui, baseado nos originais, no entendimento que eu tive, é que existe o portão largo, e aqueles que entram pelo portão largo, eles precisam traçar um caminho até a porta da casa. Não se sabe o tamanho desse caminho, mas tem 2 caminhos depois que entra pelo portão: o caminho largo e o caminho estreito. O caminho estreito vai te levar à porta estreita, e o caminho largo leva à porta larga. Só que esse leva à perdição. Significa dizer que muitos estão dentro do portão para dentro, mas precisa agora, a partir de agora, lutar para entrar na porta. Quando foi que Jesus abriu esse portão para todos? Na cruz do Calvário. Todos são convidados para o banquete da casa. Todos podem entrar de portão adentro. Todos podem adentrar, mas para entrar na porta da casa, só se o dono abrir. Aleluia, entendeu aí? É isso que o texto original está me ensinando aqui. Eu entendo dessa forma. Então, amados, esforçai-vos, pois, para entrar pela porta estreita. Versículo 26 e 27, Jesus vai dizer assim, olha. Eles vão responder. Quando Jesus disser assim: eu não sei de onde sois vós. Veja aí, verso 26 e 27.
Jesus já fechou a porta. Esse fechar a porta, se você for lá no livro do Gênesis, capítulo 7, você vai ver que quando Noé entrou na arca, a Bíblia diz assim, ó: e fechou o Senhor a porta após eles. A salvação é a mesma coisa. Vai chegar um momento que aqueles que entraram, o dono da casa vai fechar a porta. E aqueles que baterem para entrar, ele vai dizer: eu não sei de onde sois. Mais uma vez, buscando no original aqui, significa o seguinte: eu não sei qual é a origem de vocês, eu não sei qual é a família de vocês. Jesus disse: a salvação, o banquete, a ceia na casa é só para os filhos. Está escrito lá em João: e todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então são para esses o banquete, não para os estranhos. E como a gente está numa noite de Santa Ceia, olha o que eles alegavam aqui, ainda no verso 26, eles dizem: Senhor, comíamos e bebíamos na tua presença. Em outras palavras, nós estamos sempre na igreja e participamos da Santa Ceia. Nós ouvimos a tua palavra, está escrito aqui, ó: ensinavas nas nossas ruas. A gente participava do culto, Senhor. A gente comia e bebia na tua presença. Ele vai dizer: olha, eu não sei de onde sois vós. Apartai-vos de mim, todos que praticais iniquidade. Você pode até estar tomando Santa Ceia, enganando os pastores dessa igreja a respeito do fardo do pecado que você está levando. Mas o dono da casa conhece o seu coração. Ele sabe o fardo que você está levando. Pela porta estreita não cabe o pecado. É muito sério isso, queridos. Se nós não levarmos muito sério essa questão de salvação, vai chegar um dia que a porta vai estar fechada e alguém vai estar sentado no seu lugar naquele banquete celestial. Aí vem o desespero: eu que deveria estar lá. A Jesus disse: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Agora eu vou explicar para você o que é iniquidade à luz da Bíblia. Num sentido geral, iniquidades aqui no plural significa todo tipo de pecado. Mas buscando aqui nos originais, eu sou um bom estudante de grego, graças a Deus. A palavra lá é adikia, que vem do verbo dikaio. Adikia, o azinho é uma partícula negativa. Por exemplo, se você quer dizer que alguém não é normal, você fala que ele é anormal. Então, dikia é justiça. Adikia é alguém que não tem justiça. Significa o seguinte: é alguém que é injusto de coração e de vida. Alguém que é mau, perverso, desonesto, fraudulento. Fala de alguém que, mesmo conhecendo a justiça de Deus, faz questão de quebrar os seus princípios. É esse que ele se dirige dizendo: vós que praticais iniquidade, vocês que são desonestos, vocês que conhecem a minha palavra, mas faz questão de viver como se não me conhecesse. Só que naquele dia é ele que vai dizer: eu é que não te conheço. É muito sério, queridos. A porta ainda é estreita. A porta ainda é estreita. Alguém tem coragem de dizer um amém aí? Aleluia. Eu já estou partindo para o final. No versículo 28, ele vai falar aqui do banquete. 28 e 29. Ele vai falar desse lindo banquete. No versículo 29, eu vou ler na versão na Bíblia aqui, o livro. Está escrito assim: então virá gente do mundo inteiro e de todos os tempos para ocupar ali os seus lugares. No versículo 30 está escrito assim: agora os desprezados serão grandemente honrados. Então, e alguns agora tidos em alta conta serão lá considerados de menos importância.
O que esse versículo 29 e 30 está dizendo, queridos? Está dizendo que naquele dia, quando a porta estreita for fechada, será um dia de muita surpresa. Porque muitos daqueles que nós pensamos que hoje serão os primeiros a serem salvos, serão os últimos e ficarão de fora até. E muitos daqueles que estão dentro da igreja, a gente não dá nada para ele pela sua condição humilde, simples de ser, a esses Deus vai colocar em primeiro lugar, vão ocupar os primeiros lugares na fila do banquete celestial. Esse dia vai ser maravilhoso, mas vai ser um dia de muitas surpresas. Para uns, surpresas agradabilíssimas, mas para outros, choro e ranger de dente, de desespero. Enquanto uns estarão gozando do prazer da presença do Senhor e dos patriarcas, outros estarão chorando e lamentando por não ter entrado naquele banquete, e não vai entrar nunca mais. É só uma porta que existe: Jesus de Nazaré. Sem essa porta, sem salvação. Irmão, é tão sério. Ouça o que eu vou lhe dizer agora nesse instante, por favor, grave essa palavra que eu vou dizer. Quem disse isso foi Leonard Ravenhill. Ele disse o seguinte, que aquele que não se preocupa hoje com o céu, vai se preocupar com ele no primeiro minuto de inferno. Eu vou repetir para você, para ficar bem claro. Ele diz que aquele que não se preocupa hoje com o céu, no primeiro minuto no inferno vai se preocupar com ele. Só que já é tarde demais. A porta já foi fechada, já está do lado de fora. É desse jeito, queridos. Jesus não morreu em vão. Ele não preparou aquele banquete em vão. Ele está sempre linkando o banquete com salvação. Diz uma história que um certo senhor quis fazer um grande banquete na sua casa e convidou todos os servos e disse: eu vou fazer um banquete na minha casa, o maior banquete que vocês nunca viram, mas eu não vou falar a data para vocês. Os servos prudentes sabiam que na casa do Senhor tinha muita provisão para fazer qualquer banquete que ele quisesse. Então eles se prepararam e colocaram as suas vestes para servir o maior banquete da sua vida. Mas aqueles imprudentes falaram: já que ele não falou qual é a data que vem fazer o banquete, então eu vou viver minha vida do jeito que está. Deixa do jeito que está. E chegou o grande dia do banquete. O Senhor passou em revista nos seus servos e viu que alguns estavam vestidos para servir e os outros não estavam. Então ele disse a esses que estavam vestidos: senta nessa mesa, porque o banquete é para vocês. Jesus vai fazer um grande banquete naquele dia, um banquete nos céus, mas ele não avisou qual vai ser o dia desse banquete. Eu e você somos os servos, cabe a nós estarmos preparados para participar desse banquete. Eu quero ver você lá nesse banquete, Everton. Eu quero ver você lá nesse banquete, Maria. Eu quero ver você nesse banquete, Anderson. Eu quero ver você nesse banquete, Léo. Eu quero ver você nesse banquete. Quero poder te cumprimentar, olhar nos seus olhos e balançar com a cabeça, dizendo: nós vencemos, porque nós estávamos preparados para aquele grande dia, e ele virá, porque o Senhor já preparou aquele dia para nós. Essa parte aqui, aquela parte que você batia palma, irmão, para Jesus. Aleluia. No capítulo 22 de Mateus, Jesus vai falar desse banquete de novo, falando a respeito da salvação. Ele vai falar desse banquete. E ele diz aqui no texto que ele mandou os seus servos convidarem as pessoas para ir ao banquete. Mas ele chega num ponto que fala assim: mas os convidados não eram dignos. Oh, querido, que coisa dura ouvir isso. Mas os convidados não eram dignos, pastor Newton. Tem muitos convidados que estão do portão para dentro, estão na igreja, mas não são dignos de participar do banquete. Por quê? Porque não conseguiram passar pela porta estreita, por causa do fardo, ficaram entalados na porta. É claro que tem alguns pastores que usaram um pé de cabra e abriram mais essa porta e alargaram ela, mas o meu Jesus, a porta
é estreita, não passa mais nada a não ser você e apenas você. Os convidados não eram dignos. No capítulo 26, só para finalizar, versículo 29 do livro de Mateus, é Jesus dizendo, olha o que Jesus disse, amado, olha que coisa linda Jesus disse, põe na tela aí, por favor, Mateus capítulo 26, versículo 29, Jesus dizendo assim, ó, eu lhes digo que, de agora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, aonde? No reino de Deus. É lá que Ele está esperando para participar desse grande banquete com você. Quando Ele subiu para Jerusalém, aqui no capítulo 13, versículo 22, dali Ele não beberia mais esse vinho. Ele disse, até aquele dia em que eu vou beber de novo, mas dessa vez é com vocês no reino do meu Pai. Fique de pé, queridos, para a gente encerrar. Hoje, querido, culto de Santa Ceia. A Bíblia diz que o culto de Santa Ceia é um culto, ele é um memorial, mas é um memorial do futuro. Já ouviu isso? Sempre que você ouvir falar de memorial, ele remete a gente para o passado. Sempre que se fala de memorial é algo que passou. Mas aqui, o culto da Santa Ceia é um memorial para o futuro. É Paulo que disse isso. Ele disse assim, olha, todas as vezes, Jesus ensinou para ele dizendo, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha, futuro. Depois ele diz, fazer isso em memória de mim. É um memorial para o futuro. Então, significa dizer que quando eu participo da Santa Ceia aqui e agora, eu estou projetando um grande banquete que vai acontecer lá naquele dia nos céus. Por isso que é muito importante você ser um convidado digno de se assentar nesta mesa, porque você está projetando aquele grande banquete que você um dia vai participar na presença do Senhor. Quantos têm essa esperança de participar desse banquete? Você não está animado não. Quantos aqui têm esperança de participar do banquete celestial, onde estará Jesus, Isaac, Jacó, Abraão, todos os profetas estarão lá, todas aquelas pessoas que você ama e que um dia partiu, também estarão lá naquele banquete. Por isso que você precisa fazer tudo certinho hoje, participar desse banquete como um ensaio para aquele banquete, com a mesma convicção, com a mesma dignidade, porque hoje você é digno de participar desse banquete celestial em nome de Jesus. Eu creio nessa verdade. Então, querido, porfiai. Outra versão diz porfiai, lutai, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque, eu repito para os senhores, a porta ainda é estreita, ela não mudou nem 1 centímetro, nem para lá e nem para cá, ela continua sendo estreita para todo aquele que quer ser salvo. A pergunta foi feita, Senhor, são poucos os que são salvos? Ele disse, essa porta é estreita demais, lute para entrar por ela. Não pode entrar por essa porta do jeito que você está. Você tem que lutar para se livrar da bagagem do mundo, porque a bagagem não cabe na porta. Amém? Amém, queridos? Aleluia. Que Deus possa abençoar o seu coração e o Espírito de Deus possa tratar com você durante essa semana. Se você tem carregado um fardo nas costas que te impede de passar pela porta estreita, entregue esse fardo para Jesus. Coloca aos pés deles esse fardo e você estará livre para passar pela porta. Sem fardo, passa pela porta. Com fardo, sem porta. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.